Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa tarde. Estamos aqui no nosso programa de entrevistas, agora não mais à noite, sempre ao meio-dia, trazendo aqui os amigos, as personalidades do movimento espírita, escritores, divulgadores, médiuns. Trago aqui uma pessoa que eu adoro, respeito, admiro de coração. Foi o meu primeiro contato, fora aqui de Pernambuco, com essas personalidades do mundo espírita, através dos seus artigos, que há muitos anos atrás eu passei a publicar no blog, e, através desses artigos, tive os primeiros contatos com ele, sempre uma pessoa muito acessível, uma pessoa fraterna, e que me estimulou e me estimula até os dias de hoje na divulgação da doutrina. Eu falo do querido pesquisador, estudioso, articulista, expositor, Jorge Hessen, de Brasília, e eu anunciava ele apenas como Jorge Hessen. Agora, Jorge Hessen, mas também o esposo de Dona Eleusa Hessen, a minha querida amiga, uma pessoa que foi um presente nessa pandemia. Hessen, eu vou iniciar fazendo uma prece rápida, agradecendo a Deus por esse momento de encontro, de reencontro com o querido Jorge Hessen, que possa servir de esclarecimento, de iluminação nas questões que vamos tratar aqui da obra do Espírito André Luiz. Sempre numa conversa fraterna para o conhecimento dos nossos irmãos de doutrina, de caminhada. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa entrevista. Meu querido Jorge Hessen, 1 ano e meio depois, estamos aqui. Boa tarde, meu amigo. Que alegria, Jorge. Tudo bom? Uma ótima tarde para você, meu querido irmão Bruno Tavares. Muita paz, muita gratidão pelo convite, pelo apoio, por esse estímulo. Essas palavras suas são profundamente estimuladoras para que nós possamos, de alguma forma, prosseguir nesse caminho da divulgação, tendo você, inclusive, hoje, mais do que nunca, um grande modelo, né? Um grande arauto, uma pessoa extremamente voltada na divulgação da nossa amada doutrina espírita. Muito obrigado pelo convite. Bem, Jorge, eu estou feliz aqui hoje porque é um tema, não só um tema importante, interessante, que eu gosto, mas no momento, no contexto histórico do nosso movimento espírita, um tema absolutamente necessário, que é a obra de André Luiz. Mas, sem mais nada, eu quero dizer que o querido Jorge é o presidente atual do posto de assistência espírita Allan Kardec. Eu brincava até com o Hessen, dizendo que é o pai Allan Kardec, não é? Mas o pai aí é posto de assistência espírita Allan Kardec. E o Jorge tem um programa, quarta-feira, 20 horas, sábado, 18 horas, sempre com as lives sobre a obra de André Luiz. E obra mesmo, né? Termina uma obra, vai para outra. Então, eu combinei com o Jorge, perguntei se ele poderia conversar com a gente sobre a obra de André Luiz. Ele adorou a temática. Jorge, eu trouxe aqui alguns pontos. O pessoal sabe que a gente não vai esgotar o assunto. O intuito não é esse, é uma entrevista de 50 e poucos minutos, entre 50 e 1 hora. Mas eu vou te fazer 6 questões, Jorge. Você fica à vontade aí, tá certo, meu amigo? Então, a primeira questão que eu te faço, meu querido Jorge Hessen, qual a tua apreciação sobre as informações da glândula pineal e os processos como se originam as doenças revelados pela obra do espírito André Luiz? Qual a tua apreciação a respeito? Nós sabemos que, por exemplo, a glândula pineal, ligada, sobretudo, os especialistas no campo da endocrinologia, que até não conheciam com maior profundidade as funções dessa glândula, que passamos a conhecer com maior profundidade com o André Luiz. E além das pesquisas do doutor, um dos mais destacados estudiosos, que é o doutor Sérgio Felipe de Oliveira,
que tem corroborado bastante com as teses de André Luiz. Nós lemos um artigo que foi publicado numa revista médica europeia, que é a Neuroendocrinology Letter, que é da Inglaterra, e esse artigo eu peguei também de um médico especialista, o Dr. Jorge Dyer, de Anápolis. Ele escreveu um trabalho extraordinário e, baseado no que ele tem falado, e eu concordo com ele, porque ele também é especialista no campo da endocrinologia, essa matéria, ela inclusive foi noticiada, ela foi divulgada na revista Saúde e Espiritualidade da Associação Médica Espírita, que é a AME Brasil, né? E, na realidade, o que nós vamos ver com a pesquisa, com esse estudo sobre a questão da glândula pineal, na verdade, a própria mediunidade em si, que traz essa informação sobre a glândula, né, já faz parte, isso eu deixo destacado em essa resposta, né, na literatura científica mundial. Ainda que seja uma linha, mas não é uma linha, é muito mais, são artigos, são textos, mas já é de uma importância muito grande. Isso quer dizer que André Luiz antecipou informações científicas que foram pesquisadas, foram confirmadas 6 décadas após a publicação do livro Missionário da Luz, que você conhece muito bem, você que é vegetariano, conhece, inclusive, as teses de Alexandre, que eu também concordo plenamente com ele, sobretudo em relação à alimentação da carne. A gente aprende muito com Alexandre, para mim, é uma sumidade de inteligência, né? Porque a gente atribui a André Luiz, na realidade, ele é apenas um narrador, porque as ideias seriam daqueles personagens que ele traz para nós, os seus instrutores, o Jerônimo numa, o Alexandre no outro, e assim vai. Então, a publicação desse artigo intitulado Os Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal faz uma comparação das teorias oferecidas por André Luiz, seja na década de 40, e as atuais evidências científicas das funções, porque há uma flagrante contradição entre a colocação de Alexandre com o que a medicina até então dizia. Eram funções opostas, totalmente opostas, né? E, de repente, sem dúvida, né, que eu diria que enquanto-se espaço para se dar algum tipo de guarida científica ao que o André Luiz fala no livro, sobretudo o Missionário da Luz, de 45, né, para mim é um marco histórico, que consagra a entrada, não só de Chico, da literatura mediúnica, de uma forma geral, uma das mais respeitadas bases de uma literatura, que eu chamo de literatura médica mundial, como, por exemplo, a PubMed. É só entrar na PubMed, vocês vão ver exatamente esse tipo de informações do qual a mediunidade está sendo consagrada exatamente nessa literatura médica. O artigo que eu estou citando aqui, ela demonstra que a mediunidade é uma forma de obtenção ou heterodoxa ou não usual do conhecimento, ou seja, há já um espaço dentro dessa medicina profundamente materialista para se dar algum tipo de importância e um tipo de valoração às informações que eles chamam realmente de obtenção não heterodoxa ou não usual do conhecimento, né? E o André Luiz trouxe uma colaboração excepcional à ciência médica dentro dessas pesquisas, vindo de uma dimensão fora da matéria. Então, bastante heterodoxo, nada ortodoxo e nada materialista, né? Citando ainda na sua pergunta o doutor Giancarlo Lucchetti, e eu faço questão de citá-lo também, porque ele é um dos responsáveis desse artigo, ele coordenou o estudo que contou com o apoio do Departamento de Pesquisa da AME Brasil, que eu citei agora, né? O Lucchetti, ele levantou informações sobre a glândula pineal. Estão contidas, como eu disse, sobretudo e principalmente nos 2 capítulos do livro Missionários da Luz. Então, ele fez umas comparações com os conhecimentos da época, da década de 40, que é de 45 a publicação, né? E com as obras que foram lançadas também, com os conhecimentos da ciência que foram obtidas nesses últimos anos. Por exemplo, em 1945, diz o Lucchetti, né, nesse livro Missionário da Luz, ela trouxe 21 informações a respeito da glândula pineal em apenas 2 capítulos. E é importante destacar, durante toda a década de 1950, diz o Lucchetti, né, os artigos médicos sobre a glândula pineal publicados na literatura científica não somavam a 100 artigos. 2 décadas para cá, ou seja, de 20 anos para cá, eu estou dizendo 2 décadas somente para cá, é pouco tempo em relação a isso, mas já hoje ultrapassam a 10 mil artigos, segundo o Lucchetti, em relação à glândula pineal, que não se dava a atenção devida. Então, esse artigo ele foi publicado numa revista chamada Endocrinologia, é uma especialidade eminentemente técnica da medicina. Esse processo de conhecimento, sobretudo no âmbito do universo da endocrinologia, que nós sabemos que é exatamente as funções das células, das glândulas endócrinas, que são estabelecido o processo metabólico para a saúde,
Evidentemente, nós estamos falando com toda a possibilidade e com toda a certeza de que o André Luiz trouxe uma contribuição muito grande para que não só os diagnósticos, também o tratamento, trabalhando as questões das funções das produções hormonais para a nossa saúde. Então, ele tem contribuído muito nesse aspecto, ou seja, muitas informações de André Luiz têm ajudado muito nos processos terapêuticos, sobretudo no campo ou dos médicos, que eu diria que são mais ligados também a um campo de uma psicologia transpessoal, em que trabalha exatamente as energias, os campos energéticos ou as próprias funções endocrínicas. Isso é muito importante para nós em relação à importância da literatura mediúnica para a medicina. Perfeito, Bessa. Você já começou realmente acelerando de forma maravilhosa. Segunda pergunta ainda é na linha da ciência. Mas, e a gente escuta por aí ainda, né? Não, são os romances de André Luiz. Claro que tem romance ali, mas a revelação que está ali no bojo, embutida na obra, é maravilhosa. Aí a minha pergunta, Hessa. Você sabe que as obras de André Luiz são da década de 40, e da década de 40 para cá, o avanço da ciência é uma coisa assombrosa. Aí veja o que eu quero te perguntar. Há críticas, você sabe disso, a respeito da legitimidade de certas previsões científicas descobertas nessas obras e em outras obras mediúnicas. Não seria um anacronismo críticas no campo da ciência a uma obra que chegou à Terra na década de 40? Qual a tua visão a esse respeito, Hessen? Especificamente no campo da chamada ciência mais concreta, que é o campo da física, nós destacamos principalmente a obra Evolução em Dois Mundos, que é mais recente, é uma obra mais da década de 60. E ali ele realmente aprofunda, é um livro com característica profundamente científica, não é para qualquer leitor. Evidentemente, tu tem minimamente uma base no campo da física ou no campo do mecanismo da mediunidade, no campo da eletrônica, enfim, são assuntos bastante complexos, bastante profundos. E a especificidade dos processos mediúnicos obtidos por essas duas obras, em que foram em 4 mãos, foram através da mediunidade do Valdo Vieira e do próprio Chico Xavier. Mas, como você citou exatamente em relação, em profusão, muitas informações no campo científico, eu creio realmente ser muito oportuno abordar essas questões concernentes, né, a esses aspectos profundamente científicos de obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não adianta que você chegou a citar aí a questão de obras romanceadas, açucaradas, cheias de adjetivações e tal. Tem muita gente que diz isso, né? E obras com muitos adjetivos perdem a característica acadêmica. Mas a verdade é o seguinte: algumas pessoas fazem a crítica por falta de preparo ou de um exagerado rigor cientificista, não científico. Estão normalmente presos sob o jugo desse dogma materialista que ainda aprisiona muito, porque é o materialismo, e o materialismo se contrapõe ao espiritualismo no campo acadêmico de forma muito forte, veemente. Não dão espaço para os temas espiritualistas nas academias, exceto raríssimas exceções, né? Então, nós admitimos que algumas obras tidas, às vezes, como supostamente mediúnicas, com esse viés supostamente científico, né, ou pseudocientífico, em algumas obras, não de Chico Xavier, evidentemente, estou falando de outras que surgiram, né, não passam realmente de um amontoado de ficções ingênuas de através, não estou falando de Chico, de outros médios. E você sabe o que eu estou falando. Existem algumas obras que também têm pretensões científicas, mas que não passam numa régua realmente de bom senso, né? Então, essas obras não resistem a um exame sério da parte de qualquer especialista no campo específico em que eles tentam abordar, evidentemente, se esse especialista for honesto, né? Mesmo não precisa ser espiritualista. Agora, nas outras circunstâncias, eu diria para você, como vem acontecendo com a literatura xavieriana, é aconselhável que se reveja essa crítica, porque ela, para mim, é muito apressada, ela é muito assodada, ela chega a ser veementemente cruel e muitas vezes bastante preconceituosa, né? Então, eu diria que é bastante aconselhável se rever essas críticas, porque, de alguma forma, essa prepotência de alguns supostos cientistas pode trazer uma característica muito próxima de uma ingenuidade desse crítico, porque a gente está fazendo um trabalho baseado em preconceito e não em um trabalho científico, do qual estaria aberto às possibilidades de, e não à negação de.
Qualquer cientista está aberto a essas possibilidades. Assim, no caso, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um livro que é Evolução em Dois Mundos, que traz uma expressão que alguns pesquisadores no campo da física chegaram a citar e acharam estranho. É o caso, por exemplo, da expressão luz coagulada, especificamente. Luz coagulada. Eu dou um exemplo aqui. Né? Essa expressão ela foi publicada, né, há poucos anos, e eu diria que raros pesquisadores da física teriam coragem ou levado a sério esse negócio de luz coagulada. É um termo meio esquisito, né? Isso traz em obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Então, muitos poderiam apoiar-se na própria física para contrapor a validade da informação transmitida, no caso por André Luiz, via mediúnica, desse termo. E ainda hoje deve haver algum físico, evidentemente, com seus preconceitos, dentro do dogma materialista, pronto a contestar essa tal de luz coagulada. Mas o que realmente está se dizendo sobre isso? Os cientistas já estarão realmente, sob o ponto de vista da seriedade espírita que nós abraçamos, né? Nós abraçamos uma doutrina que nos propõe a honestidade das nossas ideias, embora nós sabemos que não somos donos da verdade. Então, será que eles estão falando por si? Porque, com certeza, não é pela física, porque existem estudiosos de física, realmente, que já admitem, e renomados físicos, que já aceitam como válida o que nós podemos chamar realmente de intrigante expressão de a matéria-luz coagulada. Isso já é científico, já está publicado em revista científica no campo da física. Né? Isso já foi afirmado há décadas por André Luiz, normalmente na década de 60. Então, de alguma forma, esses que dizem, afirmam, né, ficam, me perdoa o termo, né, arrotando essas bobagens, dizendo que a obra de André Luiz é açucarada, é romance cheio de adjetivações, realmente estão ou massacrando uma doutrina maravilhosa e um espírito extraordinário como André Luiz, que nos traz não somente revelações, mas nos traz pontos de consolidação, de certeza da necessidade de mudança de comportamento ou de modelos de escolha de comportamento, como nenhum outro, porque ele fala do Cristo, ele fala do Evangelho com muito amor também. O André Luiz só não entrou na área técnica. E outra coisa, nós atribuímos a André Luiz o que nem é dele. O que seria dele especificamente é o que eu falei dessa expressão luz coagulada. Ele assina isso, ele não joga para mentor. Mas 95% das revelações de André Luiz não são dele. Ele realmente, como um jornalista, como um médico, como um pesquisador, ele vai trazendo para nós. Ele mesmo diz, eu penso diferente, eu pensava diferente, mas ele está me explicando dessa forma, Alexandre, entendeu? Então, não é André Luiz. A literatura, a informação que ele traz, atribuída a Alexandre, a Jerônimo, seja lá quem for, é que a gente fica jogando tudo para André Luiz. Não. A obra que ele é culpado, não, ele está trazendo para nós revelações, do qual ele mesmo, na obra, diz que em algum momento não entendia daquela forma, como médico que era. Bem, meu querido Jorge Hess, tem perguntas aqui que eu quero te fazer, que a gente só pode fazer mesmo com quem faz um estudo contínuo da obra de André Luiz, como você está fazendo. Né? Jorge, quando a gente estudava o orientalismo, você se lembra do termo dupletérico, né? Sim. Veja a pergunta, porque eu fiquei encantado com a obra de André Luiz. Quando eu vi entender em completude, eu queria te fazer uma pergunta sobre uma peculiaridade, né? Porque André Luiz afirma que os pensamentos, em se ajustando às emanações do campo celular, moldam em torno da personalidade o chamado corpo vital, que é o do pretérico lá dos orientalistas, né? Então, que corresponde a rigor à imagem duplicada, mais ou menos radiante, da criatura. Que você podia nos dizer sobre isso, essa relação do corpo vital com o do pretérico, meu querido? É a mesma coisa, né, Hesse? São termos diferentes, escola diferente, porque todo tipo de tabelamento em que você faça uma tabela de classificatória, você vai utilizar termos, nenhum tipo de tabela de classificação ela é absoluta, ela tem a sua relatividade dentro da proposta daquele que estuda aquele tema, seja da linha oriental, seja da linha ocidental, porque são culturas diferentes. Mas se quer dizer a mesma coisa com palavras diferentes, ou mais ou menos próximo do fenômeno, que o fenômeno é real. André Luiz endossa. Né? Eu dou um exemplo rápido antes de responder. A própria palavra chakra não é comum no meio espírita, é um termo oriental, né? E nós sabemos de que o chakra, como sendo a única tradução que se encontrou para chakra é roda, mas é um termo oriental que nós entendemos como centros vitais que o André Luiz utiliza, o centro de força que ele utiliza.
né? E, em algum momento, embora o Allan Kardec não tenha aprofundado, ele cita no Livro dos Espíritos, em algum momento eu posso te mostrar, que ele também vai citar, onde é que fica a sede do Espírito, ele vai falar que, seja no coração, seja na mente, nós vamos perceber que, seja quem pensa muito ou sente muito, ali estaria supostamente sediado o Espírito. Ele estaria falando, dando atribuições locais, atribuições morais, porque espiritual é moral. Então, ele estaria quase falando nos centros vitais, quando André Luiz vem falar. Né? Mas, independentemente dessas discussões, que às vezes se tornam estéril para alguns, todo agrupamento celular, é o que nós aprendemos com o próprio André Luiz, né? Elas emitem um tipo de força. As chamadas famosíssimas fotografias Kirlian, que ela é muito antiga, né? Elas tentam identificar esse tipo de radiação de qualquer objeto, qualquer corpo. Né? Alguns dizem que essa irradiação, na realidade, é um efeito de fotografia que eles chamam de efeito corona. Mas, de qualquer maneira, independentemente dessas justificativas bastante materialistas, eu diria que todos os agrupamentos celulares, elas emitem uma radiação, inevitavelmente, porque, lembra-se da luz coagulada? Na realidade, a matéria como luz coagulada, a matéria é energia condensada. Então, a matéria é energia. É em um processo mais denso, mas é energia. Né? Considerando, então, células emitindo radiações que vão se articulando através desses processos, os esforços funcionais, iguais ao que o André Luiz chega a citar, tecido de forças em torno dos corpos do qual se exterioriza, todo o ser vivo, eu falei da Kirlian, todo o ser vivo, do vegetal ao animal irracional, o animal racional, de alguma forma se reveste de uma aura energética. Isso já é fotografado. Né? E isso corresponde à natureza específica desses seres vivos. Então, eles emitem energia. Isso é fotografado, isso é facilmente, aliás, pela própria ressonância magnética, você vê isso, com facilidade, essas emissões energéticas. No ser humano, a aura energética irradia fortemente enriquecida dos outros seres, diferente da humanidade, do ser humano racional, porque é muito mais fortemente enriquecida e modificada por causa de quê? O que não existe nos reinos inferiores, no homem existe um pensamento continuado. E o pensamento já é extraído de uma caixa mental, de material, de sistemas cognitivos do nosso aprendizado desses milhões de anos de evolução. Então, nós temos, pelo nosso pensamento continuado, um processo muito mais enriquecido de estabelecer, através dessa aura energética, essa modificação em relação aos outros seres em níveis mais inferiores ao ser humano. Nas estruturas e nas ligações sutis dessa túnica eletromagnética, né, que nos vestimos, ou, como você citou, o corpo vital, né, que circula esse pensamento, vai dando uma coloração individual com os movimentos e as imagens de que se compõe, como André Luiz diz, que você identifica a identidade de cada um de nós após a desencarnação, é exatamente essa coloração, exatamente esse processo de irradiação ou de densificação dessa energia que é ovalado, né, que nos acompanha no perispírito. Não assim, geometricamente ovalado, mas com característica realmente em volta de ou um círculo, né, de emissão de energia, ou mais fraca ou menos fraca, ou quase nenhuma luz, que é bem densificada, de irmãos nossos que são identificados em zonas mais baixas da chamada erraticidade. Aí, nós vamos caracterizando os fins e os chamados mapas mentais. Como eu disse, o pensamento vem dos mapas mentais. O pensamento contínuo do ser humano, ele extrai a forma de pensar e decodifica o pensamento pelas palavras. As palavras são as luvas dos pensamentos. Então, nós vamos edificando, antes mesmo de irradiar essa força, esse centro vital, né, nos rumos do qual nós temos como alvo que pretendemos. Ou seja, quando você está com um pensamento de ódio, o que você vai fazer com essa aura energética? Você vai densificar as energias e vai fazer com que essa coloração seja muito menos radiante, ou seja, ela se densifica e praticamente ela não vai emitir essa luminosidade, porque você está em estado emocional profundamente de ódio, ou outros tipos de viciações que nos denigrem, né, a própria capacidade de emissão de energia. Então, nessa conexão de forças que eu chamo de fisioquímicas e mentais, temos a nossa aura, que é peculiar. Você tem a sua, eu tenho a minha, os animais têm a deles, a nossa mais enriquecida, porque seres humanos, mas mesmo nós, seres humanos, não tem uma igual à outra. Uns são irradiam com um potencial muito grande que vão ao infinito. Outras são extremamente limitadas, mas todos temos especificamente, de uma forma peculiar, exatamente essa força, essa conexão de força fisioquímica e mental, produzido pelo pensamento continuado e pelos nossos desejos, ou seja, desejo diferente do pensamento,
da vontade, deseja do mundo carnal mesmo, deseja do mundo animal mesmo, deseja do mundo do ego mesmo. Então, o desejo é muito limitado e limita muito a nossa capacidade de iluminação. Então, interpenetrando essa aura, vamos chamar de aura, né, em cada um de nós, ao mesmo tempo, parecendo irradiar de nós, né, com a maneira de um campo, como eu disse, em forma de ovo, ovalado, né, e acaba sendo para a espiritualidade, para os espíritos que conseguem visualizar essa energia, esse halo energético, né, um espelho sensível de todo o nosso estado d'alma, estampando exatamente as nossas características morais e intelectuais. Morais e intelectuais, isso é importante dizer, porque se vem do pensamento, nós estamos falando em experiência no campo também da inteligência. E é que em nossas ideias se evidenciam, plasmando quadros vivos, está em Evolução de Dois Mundos. Em outras palavras, eu encontrei exatamente no capítulo 17. O André Luiz, esse livro, para mim, ele é muito complicado, ele é muito difícil para muitos, inclusive para mim, que eu sou mais ligado ao romance do historiador, eu sou historiador. E ali são áreas bastante técnicas, bastante concretas em algumas informações. Mas, como você mesmo falou, em nossa juventude, nós debruçamos em algumas obras realmente ligadas aos estudos, né, que os orientais gostavam muito. Eu mesmo fiz yoga durante a minha juventude, antes de ser espírita. Eu mesmo estudei um pouco da cultura tibetana há algum tempo também. Então, eu diria que a aura é, segundo o próprio André Luiz, o que ele chama de antessala da essência divina do qual todos nós somos, porque eu sou espírito, eu não sou corpo, eu não sou perispírito, eu sou ser essencial, eu sou espírito, eu sou uma chama divina conforme os espíritos realmente nos informam. E, evidentemente, é exatamente por essa antessala da essencial que nós somos, que nós também somos observados, examinados pelas inteligências superiores a nós, nós somos atraídos e reconhecidos pelos nossos afins, nós somos temidos ou hostilizados e a mesmo amados ou auxiliados de alguma forma também por alguns irmãos que caminham numa posição inferior à nossa, porque nós temos também seres que estão iguais e tem outros que não estão com a mesma capacidade de compreensão que nós já temos. Tudo isso por quê? Porque nós externamos esse reflexo de nós mesmos, a nossa identidade é a externação exatamente de nós mesmos, nos contatos pelo pensamento continuado, ao pensamento do Bruno, ao pensamento do Jorge, esse pensamento continuado, sem necessidade, inclusive, de articulação da luva do pensamento, que é a própria palavra, né? Para que nós possamos criar a simpatia ou a repulsão, sem precisar de palavra, porque existe essa força energética do pensamento que vai, de alguma forma, também dar uma expansão a esse halo energético ovalado ou não, porque não quer dizer que ovalado tem uma forma de ovo, mas é mais ou menos dentro dessas características. Fabuloso, meu amigo, fabuloso. Maravilha. O Hessen, aí vamos sair um pouquinho da parte da ciência para ir para a área da sociologia, mas a sociologia do mundo dos espíritos. Né? Perfeito. Eu não sei se você conhece uma pesquisadora que se tornou uma grande amiga minha, feito sua esposa, Dona Eleusa Hessen, nessa pandemia. Você conheceu o grande pesquisador, pelo menos de nome, Carlos Bernardo Loureiro? Conheci. Conheceu, na década de 70 eu conheci. Conheceu. Ela é a viúva, né, do Carlos Bernardo Loureiro, foi casada com ele durante muitos anos. E ela está nos assistindo, né? Ela manda sempre as coisas para ela está nos assistindo nesse instante. Eu recebi, essa semana de Lúcia, ela me enviou, ela tinha me dado 2 obras dela, História do Movimento Espírita do Estado da Bahia e Palcos Encantados, sobre o teatro espírita no Brasil. E ela me enviou uma obra que calhou de eu entrevistar você aqui agora, né? Você vai... É impressionante. Colônias Espirituais, onde ela faz um histórico de informações sobre essa temática. Jorge, acredite, até no Egito e na Grécia Antiga, claro que com aquele simbolismo todo se falava algo a respeito. Aí vem com Valeova e Swedenborg e por aí vai, né? Mas eu queria, entrando nesse campo com você aqui agora, te perguntar que André Luiz, após a desencarnação, né, e grande repórter que ele é, ele ficou surpreendido em ter encontrado cidades espirituais semelhantes à Terra, só que aprimoradas, Jorge, porque lá ele se encontra na matéria sutil. O espírito, na matéria sutil, encontra aquele panorama
e aquelas cidades são mais aprimoradas. Há muita gente que caçoa desse tipo de informação espiritual. A palavra é essa, Jorge, caçoa. Acho até de uma ridicularidade. Aí eu lendo Lúcia, e com você aqui, eu te pergunto, o que você tem a nos trazer sobre esse tema, as colônias espirituais? Fantástico, realmente a sua colocação. Realmente existe, como você falou, pessoas realmente zombando, né? Criando, através dessa zombaria, um descrédito muito grande, inclusive nas obras de Chico Xavier, porque nós estamos falando de um André Luiz, e às vezes a gente vê até pessoas ligadas a uma associação, como é a Associação André Luiz de São Paulo, fazendo esse tipo de crítica ao próprio André Luiz. É um absurdo isso, né? A Fundação André Luiz. Eu não consigo entender isso. Mas, de qualquer maneira, é um absurdo, é uma contradição muito grande, né? Você atribui a um espírito tão maravilhoso, uma fundação tão maravilhosa, e as pessoas ali, em nome da fundação, jogando no lixo as obras de André Luiz. E do próprio Chico Xavier, porque queira ou não queira, você vai jogar o Chico Xavier da mesma forma. Agora, você falou uma coisa interessantíssima em relação a essa matéria sutilizada, etéreo, né? Que o Allan Kardec não aprofundou, e a doutrina espírita não é uma doutrina ortodoxa, não tem dogma, e então as pessoas que fora de Kardec na salvação é dogmático, e não é espírita, porque o espírita não é dogmático. Nós sabemos que os próprios espíritos disseram que a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista, então ela vai evoluindo de acordo com a nossa capacidade de compreensão dessas revelações que virão gradualmente. Isso é óbvio, né? Como a própria doutrina espírita veio no tempo certo e chegou no momento após a evolução gradual e até as debates do chamado cristianismo humano, né? Mas uma coisa interessante que eu refletiria com você em relação a essa sutilidade, a sutileza material, em outras dimensões, do qual nenhum tipo de cientista do mundo da física vai conseguir explicar. Exemplo, como é que seria o processo gravitacional em nosso lar, por exemplo, que é classicamente a partir dela que nós vamos estudar esse chamado mundo espiritual. Como é que os seres espirituais, perispiritualmente, a morfologia humana do perispírito, em seres que estão numa colônia como o nosso lar, andam pisando no solo? Então, nós estamos falando em lei de gravidade. Nós estamos falando, eles não estão voando, eles estão andando, ou estão correndo, ou rastejando. Então, há um tipo de uma lei que há por uma atração centrípeta, né? Que está atraindo para algum tipo de centro que eles estão ligados a uma lei de gravidade. Não somente isso, é uma lei que precisa ser estudada. Que lei é essa? Como é que isso funciona lá? É muito diferente da lei gravitacional, que o Newton muito bem explorou. Mas podemos falar também como é que funciona o processo de fotossíntese, já que o Sol é exatamente o elemento radiador de magnetismo e luz também para o nosso lar, firmado por próprio André Luiz, né? Como também existe a luz lunar, existem as estruturas das constelações observáveis do nosso lar, nessa colônia espiritual. E, ao mesmo tempo, a gente fica pensando como é que seria o processo de fotossíntese, se existe fotossíntese, porque ele fala em vegetais. Se ele fala em vegetal, o vegetal, se vai, de alguma forma, se desenvolver, vai desenvolver a partir da semente. Então, da semente que vai eclodir, de alguma forma vai ter que florar, de alguma forma vai ter que crescer, vai frutificar, criar outros frutos, semente e outras, e na sua multiplicidade. Quem é que toma conta disso? Como é que é esse mundo vegetal, né, que a gente precisa conhecer? Então, falei do mundo da gravidade, falei do mundo biológico, do mundo vegetal, do mundo animal também, que há a citação do mundo animal. O André Luiz vai falar de laboratórios, de pesquisadores no Ministério do Esclarecimento, que trabalham exatamente os animais, né, lá dessas colônias espirituais, como é que eles trabalham, como é que eles veem as questões genéticas, e mais outras informações curiosíssimas que nós não temos agora uma resposta, pelo menos dentro da nossa limitadíssima ciência materialista, mas temos essas informações, né? E não somente as informações, a questão da alimentação, como é que é feito, ele vai falar de exsudação, vai falar em síntese química eletromagnética, o perispírito se alimenta mais desse processo químico, ele vai fazer uma comparação em relação, por exemplo, na Terra, nós nos alimentamos muito mais pela respiração, que corresponde a 70% das calorias necessárias à manutenção do corpo físico do que os próprios elementos sólidos, e precisamos apenas de 30%. Isso é fato, material, né? Nós vivemos mais pela respiração do que pela própria capacidade de estar alimentando com coisas sólidas. Então, assim, então é fácil entender a alimentação no mundo espiritual pela respiração, pela inalação, ou por essas síntese química eletromagnéticas do qual ele fala, em face da porosidade da estrutura morfológica do perispírito. Mas você fez, ele narra para nós também que ele chegou de uma forma muito orgulhosa, muito egoísta também, né? E teve a ajuda da mãe de Lisa, a grande Laura,
né, que ela estava para reencarnar, mas ajudou bastante o André Luiz para ele tentar buscar pelo caminho da não curiosidade. Embora ele era extremamente curioso, em todas as suas obras ele mostra que é extremamente curioso, né? Ele pecou em relação ao conselho de Laura, porque e Laura sabia disso, por isso chamou, não seja muito curioso. Seja observador, anote, divulgue, mas ele era extremamente curioso. E, às vezes, entrava em algumas... Né? A gente vai ver vários casos narrados por ele mesmo, algumas enrascadas em face das perguntas inadequadas que ele fazia para os doentes. Né? Mas, de qualquer maneira, ele trabalhou em socorro de muitos doentes. Ele nos traz informações sobre um tal de aeróbus, né? O que seria um aeróbus? Um tipo de um equipamento que tem oficina de reparação, oficinas para conserto, ele vai falar sobre isso, técnico que trabalha, mecânico que trabalha para consertar esses aeróbus, né, que tem uma velocidade muito grande, né, que são usados para transporte coletivo, do qual se desloca até para de uma jurisdição para outra, ligada a um dos 6 ministérios, ele chega a levar 40 minutos com uma velocidade acima quase do pensamento, porque ele não conseguia captar as imagens que estavam tal a velocidade enorme. Em 40 minutos depois, chegar a um ponto lá das águas, ao campo das águas do Ministério da União Divina. Então, e assim vai. Ele vai falar do bônus horas. Né? O que seria um bônus horas? Seria um tipo de pontuação anotada em um tipo de ficha de serviço individual. Não tem nada a ver com dinheiro, né? E, na realidade, cada hora de serviço prestado ao bem comum de nosso lar vai funcionar exatamente como um valor de aquisição. Você adquire, mas não como um papel moeda, não existe troca. É uma aquisição, é individual. Inclusive, se você reencarna, isso fica para o chamado coletivo. Você não pode nem passar para parente, não existe... Eu tenho tantos milhões, como a veneranda tem 1 milhão de horas, aí se ela não vai deixar para parente nenhum, ela vai se reencarnar, aqui do Léo vai para a comunidade. Né? Então é interessante esse tipo de situação. Ele vai falar em volitação. A volitação ligada diretamente à volição, que a volição é a vontade no campo da psicologia, e a volitação é a capacidade de locomoção em grande distância, em processo de flutuação, numa velocidade do próprio pensamento. São informações maravilhosas, com os detalhes que ele nos traz. Ele mesmo passando por essa experiência, né, volitiva, vai falar de comunicações à distância, que nós conhecemos na Terra como telepatia, falar do tal de umbral. Ele traz muitas preciosas informações, do qual eu poderia falar muito mais sobre isso, e obedecendo exatamente a regra, a disciplina, a lisura da honestidade, da sua pontualidade, eu acho que demos alguns tipos de informações. Esse homem é a reencarnação do Lorde Britânico, pelo amor de Deus, viu? Mas você está certo, porque André Luiz diz, eu não sei se você se lembra do pensamento dele, viu, Jorge? Quem não respeita o tempo precisa disciplinar o caráter. André Luiz, viu? André Luiz. Meu amigo, vamos lá para mais uma pergunta. Jorge, eu e você, a gente faz parte de uma cepa de espírita, não é? Lá para trás, né? Me permita a indiscrição, mas vou justificá-la na pergunta que eu vou fazer. Eu adoro quando Dona Eleusa, nos domingos, faz aqueles bolos para vocês levarem para o pai, não é? E você mesmo me mostrou uma foto de uma domingueira com teu carro cheio de comida, de alimento, né? Aquilo ali, para mim, é uma maravilha. Eu faço parte aqui no Recife, Jorge, de uma instituição, você sabe, é um lar de vovozinhas, trabalha muito com as velhinhas e também tem a campanha do quilo, né? De ir de porta em porta, com a sacolinha. Mas veja bem, a pergunta que eu quero lhe fazer é por que no Espiritismo hoje o pessoal está muito preocupado, e eu também, você também, com a questão doutrinária, filosófica, não é? Só que, ultimamente, a coisa vem um esquecimento desse contato com o ser humano, não é? Dessa relação humana. E, ultimamente, aí eu não vou nem entrar com você hoje, essa coisa nefasta da politização do movimento espírita, não é? Com bandeiras que não têm nada a ver. Então, dividindo os seres humanos quando a gente precisa da empatia. Está faltando muito a empatia. Mas, Jorge, vamos para Nosso Lar, primeira obra da coleção do Espírito André Luiz. Né? Tem uma afirmativa de André Luiz em Nosso Lar, que ele diz que, em nosso campo doutrinário, necessitamos do espiritismo e do espiritualismo.
Porém, necessitamos muito mais de espiritualidade. O que é que meu amigo Jorge Hess tem a dizer sobre isso? Bom, o Espiritismo, meu irmão querido Bruno, é a terceira revelação. É uma promessa do Cristo, é o Paráclito, né, prometido por Jesus. O Espiritismo é exatamente esse conjunto de princípios formado em doutrina, coordenado, gerenciado pelo Espírito de Verdade, do qual muitos pesquisadores, do qual me incluo, realmente consideramos ser a presença do próprio Cristo nessa coordenação. Mesmo que aqueles que discordem, eu respeito, mas eu tenho a convicção de que o Espírito de Verdade é o próprio Cristo. Mas, independentemente de não entrar em celeumas, então, se o Cristo gerenciou ou, digamos que terceirizou, num bom sentido, para São Luís, todo o processo da edificação de uma nova revelação, nós precisamos exatamente dessas informações obtidas por essa doutrina codificada pelo professor Rivail. Então, o Espiritismo, nós precisamos do Espiritismo. E todo espírita necessariamente é espiritualista, e exatamente o contrário não é verdade, porque nem todo espiritualista é espírita, exatamente porque não há uma conexão de compreensão cognitiva da possibilidade dos espíritos comunicarem com os chamados encarnados. Então, a diferença é muito simples, é uma linha tênue do qual os espiritualistas ainda estão no que o André Luiz diz na infância da compreensão da importância do espiritismo. Mas nós precisamos muito mais de espiritualidade, considerando na essência de que os princípios, eles apenas são informações. As informações que aguçam a nossa capacidade intelectiva, formando sistemas cognitivos, do qual, por essas informações, nós temos um potencial, pelo sistema cognitivo, de colocar em prática. Mas a informação em si, e por si só, não tem, digamos assim, ela concretamente não tem muita importância, considerando que, se essa informação não for apropriada por aquele que tem a informação, ela não se transformará em sentimento. Equivale a dizer que eu tenho a informação, mas eu não tenho a formação, ou seja, eu não tenho a apropriação dessa informação. E só com a apropriação da informação, que é pelo sentimento, eu vou vivenciar essa informação, que seria a parte prática. E a parte prática que necessariamente passa primeiro por mim. Por isso que Jesus falou que o mandamento maior, semelhante ao maior de todos, é amar o próximo como a si mesmo. E o amar o próximo como a si mesmo, eu não consigo amar alguém se eu não conseguir exercitar dentro da apropriação da informação como um convite de auto-amor, se não me amar. Se eu não trabalhar o auto-amor, se eu não trabalhar as virtudes ensinadas por Jesus, a partir da obediência ou submissão ao código moral de lei que eu trago na minha consciência. Aí eu preciso conhecer as leis que eu trago na minha consciência, sabendo que a consciência é o aguilhão, né? Na realidade, a consciência precisa que eu trabalhe em mim o dever dessa submissão. O dever é um aguilhão da consciência, ele incomoda. O dever não é a obrigatoriedade, mas é exatamente a submissão às leis que eu trago na minha consciência. Quando eu não me submeto, eu me sou insubmisso às leis, eu vou, por essa transgressão, responder às consequências para voltar à lei. Então, o dever é eu estar absolutamente de acordo com as leis que eu trago na consciência. Por isso incomoda, por isso é um aguilhão. Mas, ao mesmo tempo, o dever da prática das informações pela formação para a prática, para a materialização, é também o que ele chama de o grande guardião da nossa probidade interior. Probidade é honestidade. Probidade é você ser honesto com você. E você falou do trabalho assistencial, que eu chamaria de beneficência, ainda não no nível da benevolência, do qual nós podemos entender que aí você exatamente na beneficência como um convite para a benevolência. E a benevolência que já nos arrasta ao processo da indulgência é o perdão, exatamente como entendia Jesus a palavra caridade. Então, a espiritualidade é você entender como Jesus entendeu o verdadeiro sentido da palavra caridade, que é exatamente a benevolência, a indulgência e o perdão. Isso é moral. Isso é você colocar em prática as informações pela apropriação dela, ou seja, pelo sentimento dessas informações para a prática. Benevolência, você traz benefício, isso é um beneficente, traz benefício material para os outros, mas se fazem muito disso, mas estão permanentemente azedume com a família, não gosta de si mesmo, mas são os campeões da caridade. O que elas estão fazendo? Absolutamente nada. Mas estão ajudando transitoriamente, mas é uma ajuda transitória também. Para ser uma ajuda efetiva, você precisa experimentar essa ajuda. Aí, quando você é beneficente junto com a benevolência, você já experimentou sendo benéfico com você, sendo bondoso com você, indulgente e perdoando tanto quanto as suas imperfeições no trabalho
digamos que assistencial ou de beneficência. Então, o objetivo é a benevolência, dar sentindo que dá doando-se e não dar por dar, né? Então, espiritualidade é o que você falou com muitíssima propriedade, usando os termos que você usou no início da pergunta. Espiritualidade é o convite de você a espiritualizar a matéria em tudo que você faz na matéria, no campo assistencial, no campo doutrinário, no campo profissional, no campo familiar, no campo pessoal, em tudo. Você espiritualizar a matéria nesse exercício constante, ou seja, trazer da informação, às vezes, extremas informações você tem, mas você não sente isso. Então, permanece ignorante, porque você não sentir a informação, você é ignorante. Então, vamos trazer o que conhecemos para o sentimento, para experimentar na vivência, para um processo realmente de verdadeira prática da fraternidade. Não basta a beneficência, é preciso a benevolência. Né? Perfeito. Eu vi isso do Estevão Coimbra, estou ouvindo aqui agora do querido Jorge Hessen. Mas, meu amigo, estamos chegando na pergunta derradeira. A gente falou aqui sobre ciência, sobre sociologia espiritual. Tudo isso tem o ser evoluindo na escalonada evolutiva sem fim. Vamos falar agora naqueles irmãos majores, né? Que estão num patamar acima nosso. Jorge Hessen, a gente via muito certas discussões quando o espírito chega a certo grau de evolução, né? Os planos que são incompreensíveis para a gente, né? Ele ainda tem perispírito, não tem perispírito, né? E eu queria trazer, André Luiz, um apontamento que ele faz de amigos espirituais que, deixa eu colocar entre aspas, perderam o corpo espiritual e demandaram a planos mais elevados que nosso lar. Mas uma citação semelhante, quem traz também é o grande Ernesto Bozano, na obra Crise da Morte, obra maravilhosa, tem lá até uma comunicação de Rodolfo Valentino, espírito. Então, Bozano também trata desse assunto da perda do corpo espiritual. Então, como compreendermos esse fenômeno, Jorge Hessen? Até nas pesquisas A Crise da Morte, ele vai falar em um tipo de segunda morte mesmo, como se, de repente, alguém está num determinado meio, mas não há mais sustentabilidade, há uma incompatibilidade energética. Digamos que em nosso lado, você chega a um processo de incompatibilidade de radiação energética, que por essa incompatibilidade você não tem mais espaço ali, porque naturalmente você é atraído para as condições que você conquistou. Isso serve para as coisas boas, como serve para as densidades energéticas também. É por atração, né? Então, de repente, os espíritos desaparecem, digamos, aspas, né, em um processo de um perispírito que estava adequado energeticamente para uma colônia transitória do nosso lar, que é muito ligado à vida humana, profundamente ligado à humana, é uma estação de transitório, é um porto de transitório, ou seja, é um ponto transitório, o provisório para os processos reencarnatórios na Terra, porque ali é um momento, é um pouso provisório mesmo para a preparação para as reencarnações na Terra. Então, muito ligado à vida terrena. Então, vai chegar um momento em que você não tem mais nenhuma compatibilidade energética para estar ali. E, naturalmente, com um processo de atração de energias que nós desconhecemos, nessas várias frequências das energias do fluido cósmico universal, evidentemente você vai estar em outras dimensões. Isso é muito natural. Então, há o que, nessa obra de Ernesto Bozano que você citou, A Crise da Morte, um tipo de segunda morte mesmo, né? Onde há essas condições. Aliás, você me lembrou, para encerrar a nossa resposta, o próprio Bozano, ele cita a senhora Dayson Scott, não sei se você se lembra, ela escreveu uma obra traduzida livremente, Quatro Mortos, né? E vai procurar o espírito Jorge Dawson, né? E esse espírito Dawson, pesquisado pela senhora Dawson Scott, né? Ela pergunta para ele, né, exatamente como é que está a situação, e ela diz o seguinte: a nossa existência na mesma colônia espiritual, diz ele, o Jorge Dawson, para ela, né, pode prolongar-se por muito tempo. Todavia, os meus pais já deixaram o meio onde me encontro, está lá em Crise da Morte. Suponho que eles partiram para outra dimensão porque a evolução espiritual de ambos atingiram um grau máximo nos padrões da existência de nossa espécie. Não tinha condição de eles estarem mais aqui. Um dia eu espero estar lá.
Eu não sei quantos, pode durar muito tempo. Aí a senhora Dawson, perguntou para ele, né, se realmente você ignora onde os seus pais foram, onde é que eles estariam, porque é como se fosse uma segunda morte. Né? O André Luiz não tem facilidade de estar vendo a mãe dele. Então, é como eu, não tenho facilidade de ver meus parentes encarnados. O André Luiz não tem essa facilidade de ver a mãe dele. Então, como se tivesse uma segunda morte, aspas, né? Está em dimensão que não é alcançável por ele. Né? Há uma separação energética aí. Aí o Jorge respondeu, imagino que por terem os seus perispíritos atingido o grau máximo, está lá em Bosano, né? De purificação, inconciliável com as condições da nossa esfera de existência, mudaram para outras dimensões superiores. Isso foi publicado lá na obra do próprio Ernesto Bosano. Meu irmão, eu e Eleusa sempre falamos que você é um dos grandes pesquisadores, conhece demais o espiritismo, e por isso é o grande, talvez o maior entrevistador que eu conheço aqui no Brasil hoje, não tem outro igual, porque você, quando entrevista, você vai com conhecimento de causa, você sabe fazer as perguntas, não existe outro entrevistador igual a você, não é jogar confete no meu irmão, não. Mas você tem uma capacidade muito grande de envolver-nos, é a tal da empatia também, né? Você nos envolve, você nos conduz, você nos dá a liberdade de poder realmente discutir e, às vezes, assuntos bem sensíveis como esse, e poder realmente conversar como amigos, né? E eu te agradeço muito essa oportunidade. Em face do nosso tempo, vai aqui um abraço muito carinhoso para você, meu irmão, do qual eu também admiro muito, tanto quanto a Eleusa, que você citou tanto. Sim. Meu amigo, vou perder a reencarnação agora, viu? Não tem problema. Você vai para outras dimensões superiores. Com esse grande final, Eliseu, o Hessen, querido, veja bem, eu te agradeço, você tocou, Hessen, nas questões que estão aí nesses grupos de Facebook, né? Mas discutidas de uma forma tão rasa, obnubilada. Aqui você acendeu um farolzão na compreensão desses problemas. Mas, meu amigo, nessa despedida eu fiz essa mesma pergunta ao César Perry, ao Donha, ao Charles Kemp, ao Luciano Clay, a turma que eu estou reentrevistando nesse segundo momento, né? E vou fazer a você também. Um tempo mais curto, não daqui a 1 ano e meio, como foi esse intervalo nosso, da última entrevista para cá. Você toparia voltar aqui com outros temas, a gente conversar de forma mais rápida, porque a minha proposta é essa, de 50 minutos, não ir além, para aquelas entrevistas longérrimas. Você toparia, Hessen? Olha, eu considerando você o melhor entrevistador, que eu já tive a oportunidade de poder realmente ceder as minhas palavras, as minhas considerações, 1000 vezes por dia, se você fizer realmente um contato comigo, eu estarei pronto para você. Meu amigo, sabe o que eu vou fazer? Por favor, faça a prece, que é o melhor remédio para esse momento. Tá bom. Faça a prece, Hessen. Muito bom, obrigado. Tá? Muito obrigado pelo convite também. Vamos, então, agradecer aos bons espíritos a oportunidade de podermos fazer esse tipo de reflexões, respeitarmos a espiritualidade, respeitarmos a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, porque foi o nosso tema de hoje. Agradecer profundamente o Cristo pela oportunidade que ele nos dá, através de uma nova revelação, adentrarmos esses antes grandes mistérios de nossa imortalidade, a fim de podermos nos preparar um pouco melhor sob o ponto de vista do comportamento, a fim de chegarmos nas chamadas regiões espirituais muito mais apetrechados, prontos para o trabalho, e que possamos efetivamente jamais desanimar, jamais abrir mão do nosso propósito de desenvolver as virtudes ligadas à lei maior do amor. Que Jesus nos abençoe e que Deus abençoe a família do meu irmão Bruno, esse programa maravilhoso que tem dado realmente bastante oportunidade para espíritas e não espíritas o conhecimento de uma nova revelação. Muito obrigado. Sim, querido. Olha, um abraço, um beijo em Dona Eleusa, nos meninos todos, nos netos. Obrigado. Um abraço, amigo. Um abraço para você também. Obrigadão. Um beijo nela, viu? Paz e bem. Obrigado. Paz e bem. Muito obrigado.